Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Muita gratidão a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe em sua casa, que nos oferece trabalho, aprendizado, esclarecimento. Que possamos bem aproveitar esses momentos, nos imaginando no salão da casa de Fabiano, em comunhão de pensamentos e sentimentos, recebendo desses espíritos amorosos todas as bênçãos, toda a sua vibração de amor em nosso favor, e que possamos estar de fato em comunhão, doando também o que de melhor existir nos nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, continuando o capítulo 11, que nós estamos aqui do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos agora, é o capítulo que fala do amor, né? E a gente sabe que nós encontramos entraves ainda, né, pela nossa própria condição, temos ainda entraves morais, que nos impedem de vivenciar, de desenvolver, vamos dizer assim, essa virtude de aprender a amar com mais rapidez, né? Então, o principal entrave para que a gente, de fato, expanda essa condição de amor que nós temos, né? Enquanto criaturas de Deus, nós temos essa condição latente, em germe dentro de nós, mas é como aquela planta aquela semente que a gente planta e que demora para vingar, né? Então o amor na nossa condição terrena é uma semente que ainda não vingou como deveria, né? Precisa vingar mais, né? Precisa germinar com mais rapidez. E o que impede isso, uma das coisas maior, talvez, entrave que impede isso, é a chaga, a doença moral do egoísmo, né? E aí nós trazemos aqui uma mensagem de Emmanuel, que foi dada em Paris, em 1861, falando justamente do egoísmo. Então, uma mensagem relativamente curta, porque, na verdade, não tem muito o que se falar, não tem muito o que se prolongar, né? A gente tem que combater, ponto final, não tem muito o que ficar teorizando a respeito. Então, é uma mensagem curta, mas que diz tudo, ela é concisa, completa, né? Vamos fazer aqui a leitura dessa mensagem de Emmanuel, essa instrução, né? É uma instrução, é esse espírito da Pleiade de Jesus nos ensinando o que é que nós temos que fazer aí, né? Para poder fazer com que o amor germine mais rápido dentro de nós. E depois a gente vai trazer aqui um conto de Irmão X, né? Desse livro, Contos desta e da Outra Vida, que tem tudo a ver com esse capítulo e com essa lição de hoje, né? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Ponto final, ou seja, é uma certeza, não é uma conjectura. Então, o egoísmo vai desaparecer da Terra, né? E isso vai acontecer. Ponto final. E aí ele continua. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-lo elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes, né, a gente entendamos aqui como verdadeiros cristãos, né, quando verdadeiros pessoas que creem em Deus, né, devem dirigir suas almas, suas armas, suas forças e sua coragem.
Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Então a gente vai perceber que nessa batalha contra o egoísmo, né, em que nós temos que lançar mão de todos os recursos, como Emmanuel aqui nos ensina nessa instrução, mas não é uma luta contra o outro. Ai, fulano é egoísta, vamos lá, né? Vamos ali combater o egoísmo nele, naquele, no outro, né? No chefe de Estado, naquele político, naquele parente difícil, naquela pessoa que trabalha comigo, né? Essa pessoa com quem eu convivo, com aquele colega ali, enfim, né? Não é assim, não é neles que a gente vai combater o egoísmo, porque se é uma chaga da humanidade, todos nós temos, em maior ou menor grau, todos temos. Então nós temos que combater em nós, mas é difícil. Por quê? Porque geralmente, né, o nosso personalismo, justamente por sermos egoístas e justamente por sermos personalistas, nós achamos que nós não somos. Só os outros são e nós não. E aí a gente não se esforça em combater. Então, por isso que precisa ter coragem. Porque é a coragem de olhar para dentro de nós mesmos e percebermos, né, com muita coragem, que nós trazemos sim ainda esse sentimento. E que a gente precisa ser muito corajoso para se despir dele, né? É uma luta conosco mesmo, não é uma luta com o outro, né? Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade. E por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens é filho do orgulho, né? Então muitas vezes a gente, e o que é o orgulho? Né? É aquele sentimento que a gente tem de achar que todos estão errados menos eu, né? É aquele sentimento que nós achamos que tudo que nós fazemos é certo, que tudo que os outros fazem é errado, que as minhas opiniões são as certas, que as outras opiniões são as erradas, que o meu ponto de vista é o melhor e o do outro não é tão bom, que se todas as pessoas do planeta fossem como eu sou, o mundo já estava regenerado, né? Isso é o orgulho, nós temos de sobra, porque realmente a gente acha que a forma como a gente conduz a nossa vida está perfeita. Não tem o que mudar, está tudo certo, né? E agora vamos multiplicar isso aí por toda a humanidade pensando desse jeito. É por isso que a gente está do jeito que está, ainda bem atrasado, né? Porque o nosso orgulho gera o nosso egoísmo, né? Então, o egoísmo é filho do orgulho, como bem colocou aqui Emmanuel. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo, né, Jesus, vai percorrer as santas estações do seu martírio e sendo inocente, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Disse mesmo aos judeus: esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. Então, mesmo ele sabendo, né, que Jesus era justo e inocente, para não prejudicar aos seus interesses particulares, ele deixa que Jesus vá ser martirizado, não é? Isso é o quê? Egoísmo. Ele pensou só nele. E sob qualquer circunstância, passando por cima ali de um justo, né? É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão, né? E é a vós
novos apóstolos da fé que os espíritos superiores esclarecem. Então está falando diretamente a nós espíritas, né? Nós, os novos apóstolos da fé que os espíritos superiores esclarecem. Então aqui os espíritos superiores são esses, o Emmanuel, o Pascal, né? Vários espíritos protetores, Sansão, nesse capítulo tem vários. Então eles vêm aonde? Vêm na doutrina espírita aqui, através da condição da codificação de Kardec, nos trazer essas mensagens. Então cabe a nós, né? Então convocando a nós, né? Essa responsabilidade é nossa. Novos apóstolos da fé que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo do vosso coração. E o momento é bem convidativo, né? Não temos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Todo esse mundo esquisito que a gente está vivendo, todas essas situações que a gente tem vivido, né? Vamos observar o que é que a natureza está querendo nos dizer com tanta transformação, né? Com tanta, parece que tudo se revolvendo, né? Com tanta mudança. Não é a hora da gente dar prova, né? Nosso testemunho mesmo do que é que a gente tem aprendido, do que é que nos move, da fé que nos move. Somos espíritas por quê, né? Por que nos dizemos espíritas? Só porque a gente lê isso aqui? Não é mais momento para isso. Nós não podemos mais ficar só lendo o Evangelho. Sim, a leitura é fundamental para quê? Para que mantenha acesa a chama dentro de nós, né? Mas a gente já tem que dar um passo além. Essa conclamação é para nós, os novos apóstolos da fé. Nós temos que dar o testemunho disso tudo que a gente lê há um tempão. Nós temos que procurar fazer a diferença, sendo pessoas diferentes do que fomos até então, né? E para terminar, uma liçãozinha aqui, né? Do livro Contos desta e de Outra Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Vai falar bem a respeito desses sentimentos que a gente ainda traz, que a gente ainda não consegue modificar no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente até tem um impulso, né? Por isso que eu digo, a gente fica lendo, lê, frequenta, fala, né? Sou espírita, isso, aquilo, mas na hora de dar um passo a mais a gente não consegue, né? Então veja que esse caso que a gente vai ler de uma pessoa que ali tinha um impulso, mas na hora de dar um passo a mais ela não conseguia, né? Vamos lá. Efraim ben Assef, caudilho de Israel, contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência e, informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. E aí ele foi até Jesus. Mestre, falou um guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? Então veja, ele estava assim, ele via em Jesus o potencial para ajudar os conflitos que ele vivia. Então esses eram os conflitos que ele vivia ali no dia a dia dele, nas tarefas dele ali como um guerreiro, como um soldado, né? E ele tinha esses dilemas íntimos dentro dele e foi ali instintivamente procurar Jesus, né? E aí Jesus vai e responde para ele. É preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, fixando nele o olhar translúcido. E aí ele continua. Mas,
E quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta, que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus responde: é preciso mais amor e servir mais. E ele continua, o Efraim: Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte, né? Quem de nós não passa por isso? Às vezes alguém fala ali alguma grosseria com a gente, né? E a gente sente tudo isso que ele está sentindo. E aí Jesus diz para ele: é preciso mais brandura, né? Não podemos nos igualar. É preciso mais brandura e servir mais. E ele continua: e diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem sem motivo e odeiam sem razão? E Jesus responde: é preciso mais paciência e servir mais. E ele vai e pergunta mais ainda, né? O Efraim: e a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiedosos e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sob o pranto dos semelhantes? E Jesus dá a resposta para ele: é preciso mais renúncia e servir mais. E ele vai perguntando, né? Continua aqui, olha: e os assassinos? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? E Jesus é incisivo: é preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces ao revide político, porque na verdade ele estava ali perguntando essas coisas, né? Ele estava com essas questões, realmente torturavam ele, mas o que ele esperava? Que Jesus, que ele reconhecia ali como um mestre, né? Desse para ele a resposta que ele queria ouvir, ou seja, o que ele queria ouvir? Ah, vai lá e se vinga, vai lá e faz isso, vai lá né? Ele queria ouvir isso, porque ele queria fazer isso. Mas Jesus não disse isso, então ele ficou exasperado, né? Olha, exasperado por não encontrar alicerces ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim: Mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, né? Então, olha, Jesus disse: convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, ou seja, Deus está no controle, no comando. A nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes sempre mais. Então, a nossa parte é fazer o bem, porque a lei de Deus vai se cumprir, né? O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Ele foi embora, não gostou, né? Decorridos 2 dias, quando os esbirros do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, então, né, quando Jesus ia ser preso, né, ali quando chegaram aqueles guardas, após a delação do Judas, né, Efraim ben Assef estava à frente, então ele era um dos guardas que foram ali, estavam junto com Judas para prender Jesus, né, e sorrindo, ao algemar-lhe o pulso, qual se prendesse temível salteador, perguntou sarcástico: não reages, Galileu? Então, depois de tudo aquilo, ele foi designado, ele era o soldado que foi ali para prender Jesus e fez isso com com essa alegria aqui, e sarcástico ainda pergunta, né? Porque Jesus foi manso sempre e não reagiu, né? E ele disse: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Muito
bonito, né? Então, só mesmo a moral do Cristo, né, para ter essa condição. Então, esse servir mais, a gente só vai conseguir quando a gente se despojar do nosso egoísmo. Só vai conseguir servir quem não pensa em si próprio, quem pensa no outro antes de pensar em si próprio. E servir mais é quando a pessoa, quando nós tivemos essa condição mesmo que o Cristo vem ensinar, de realmente pensar sempre, sempre mais e mais em qualquer circunstância, mesmo diante de todas as dificuldades, pensar no outro e não em nós, né? Que Jesus nos ampare a todos. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Obrigada, boa noite a todos. Nós vamos agora ler estudar o Livro dos Espíritos. Vamos ver hoje o item 2, Conhecimento da Lei Natural, que está no capítulo 1, a Lei Divina Natural, da parte 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais. Questão 619. Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Resposta. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, um dia todos a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. A justiça da multiplicidade de encarnações do homem decorre desse princípio, pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento? Então, mesmo nos dias de hoje, após 2000 anos do nascimento de Cristo, há pessoas que conhecem profundamente e praticam seus ensinamentos, outras que os conhecem, mas não são tão fiéis aos seus princípios, e outros que, conhecendo, o negam. Somente através das reencarnações podemos entender e praticar esses ensinamentos. Uma encarnação não é suficiente, pois só conhecê-la não é praticá-la. E a prática, em todas as suas manifestações, não se aprende em uma única encarnação. Aprender a amar a todos, até mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos, por exemplo, pede humildade, caridade, compreensão, respeito. Tantas características amorosas que não se desenvolvem de um momento para outro. Pede exercício no dia a dia. Vemos então que a reencarnação é uma oportunidade que Deus criou para que possamos um dia ser espíritos puros e poder visitar ou auxiliar em planetas em diferentes graus evolutivos. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Observação do tradutor. Descartes, na terceira de suas meditações metafísicas, declara que a ideia de Deus está impressa no homem, como a marca do obreiro impressa na sua obra. Essa ideia de Deus é inata no homem e o impele à perfeição. Embora as escolas modernas de psicologia neguem a existência de ideias inatas, o Espiritismo sustenta essa existência através do princípio da reencarnação. Por outro lado, as ideias de Deus, da sobrevivência, do bem e do mal, existem e existiram sempre entre todos os povos. A lei de Deus está escrita na consciência do homem, como a assinatura do artista na sua obra. Quer dizer, os Espíritos estão revelando que a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Mas os filósofos já diziam antes isso, né? Como Descartes disse. Então, vemos nessa resposta que todos nós, desde a nossa criação, temos gravado em nós
em nosso espírito a lei de Deus. Esta lei não desabrocha de uma hora para outra, é no decorrer das encarnações, evoluindo em conhecimentos e sentimentos, que tomamos ciência de nossas ações e de suas consequências. Portanto, aos poucos vamos adquirindo condições de assumir as consequências de nossos atos e responder por elas, que são as consequências. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Resposta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 9, temos o título Caracteres do verdadeiro profeta. Podemos ler no segundo parágrafo. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de dirigi-lo. Crede, pois, que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certos de que ele não confia as missões importantes, senão a aqueles que sabem capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para os carregar. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais do que o aprendiz. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já muito avançados, tendo cumprido suas provas em outras existências, que se encarnam com esse objetivo, porque, se não são superiores ao meio no qual que devem agir, sua ação será nula. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Resposta: vede Jesus. Agora tem um comentário de Kardec. Jesus é para o homem o tipo de perfeição a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Vou ler um trecho do livro O Mestre na Educação, escrito por Pedro de Camargo Vinícius, no capítulo 9, cujo título é Jesus, o Mestre. Jesus aclarava as páginas escriturísticas, fazendo realçar da letra que mata o espírito que vivifica, mas não se apresentou como exegeta. Exegeta quer dizer aquele que faz comentários ou aquele que interpreta. E nem fez-se ministro da palavra. O único título que Jesus reclamou para si, ainda que fizesse jus às mais excelentes denominações honoríficas que possamos imaginar, foi o de mestre. Esse o título por ele reivindicado, porque realmente Jesus é o mestre excelso, o educador incomparável. Sua fé na obra da redenção humana, mediante o poder incoercível da educação, acordando as energias espirituais, é inabalável, é absoluta. Tão firme é a sua crença na regeneração dos pecadores, na renovação da nossa vida, que por esse ideal se ofereceu em holocausto. Educar é remir. Remir significa libertar-se, resgatar-se. Então, educar é remir, libertar-se, resgatar. O Filho de Deus deu-se em sacrifício pela causa da liberdade humana. Mais para frente, podemos ver. Porque só um título Jesus reclamou, chamando-o a si, e o fez sem rodeios, sem rebuços, sem perífrases, antes com a mais franqueza e toda a ênfase, o título de mestre. Dirigindo-se aos seus discípulos, advertiu-se desta maneira: um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo.
Portanto, a ninguém mais chameis mestre senão a mim. Jesus rejeitou o cetro, o trono, a realeza, alegando que o seu reino não é deste mundo. Dispensou igualmente a glória e as honras terrenas. Um só brasão fez questão de ostentar. Ser mestre, ser educador é significativo. Ele diz, Jesus, eu sou a luz do mundo, sou a verdade, sou o pão que desceu do céu. Proclamou o Senhor, esparzir luzes, revelar a verdade, distribuir o pão do Espírito, tal a obra da educação, tal a missão do Redentor da humanidade. Questão 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes deles só foram conhecidas por intuição? Resposta. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Vemos entre os indígenas que acreditam em um ser superior e eles têm suas manifestações de fé, creem em seres espirituais que lhes dão orientações e ensinamentos, observam muito a natureza e aprendem com ela. Eles conhecem as plantas e fazem uso delas sem desperdício, pois observam a natureza e a estudam-na. No livro Mergulhando no Mar do Amor, que conta a vida de Frei Fabiano de Cristo, vemos que ele sabia preparar muitos remédios à base de plantas por ter aprendido com um indígena, com um índio, que o acompanhava em suas viagens e tornou-se um de seus grandes amigos. Neste século que estamos vivendo, é tempo de termos certezas da vida eterna, da existência dos espíritos e que Deus permite que se comuniquem conosco de diferentes formas, influindo em nossos pensamentos, fazendo parte de nossos sonhos ou mesmo dos fenômenos mediúnicos que são esclarecidos na doutrina espírita de forma racional e compreensível. Outros estudiosos fora do espiritismo também fazem estudos sobre a mediunidade e a comprovação da existência após a morte do corpo e a reencarnação. Questão 627. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Têm eles mais alguma coisa para nos ensinar? Resposta. O ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão pouco são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão é a de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor das paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Vou ler aqui uma observação do tradutor. Comparar esta resposta com a mensagem do Espírito da Verdade, colocada por Kardec com o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo,
Como se vê, desde os primeiros momentos, os espíritos anunciaram que a finalidade da doutrina era o restabelecimento do cristianismo. Então, quem quiser poderá ver, essas duas mensagens. Comentando sobre a questão, Jesus não falava claramente em muitas situações. As parábolas são exemplos disso. No caso da mulher que estava para ser apedrejada por trair o marido, ele não deu uma resposta diretamente, mas disse algo que os fez refletir e encontrar a resposta que já estava em si mesmos. Um outro exemplo: se vossa mão ou vosso pé vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois e seres lançados no fogo eterno. Não temos, na verdade, isso está em Mateus no capítulo 18, versículo 8. Nós não temos que cortar de fato as mãos ou os pés, ou mesmo nascer sem as mãos, sem os pés, por erros que foram cometidos no passado. Mas existe a possibilidade, mas podemos escolher, melhor dizendo, esta prova para resgatarmos determinados débitos graves cometidos no passado, cujo remorso ficou profundamente gravado na mente. Mesmo quando nos diz, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ele não está dizendo que temos que perdoar apenas 490 vezes, mas que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, porque aquele que não perdoa não consegue obter a paz de espírito. São alguns dos exemplos mais simples de interpretar. Sobre a reencarnação, há no Novo Testamento, em Mateus no capítulo 16, versículo de 13 a 17, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elia, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Por essa fala dos apóstolos, percebemos que a crença na reencarnação já existia naquela época entre os judeus. Não havia um conceito muito claro como temos no Espiritismo, mas era o pensamento de que se podia nascer novamente em outro corpo, senão os apóstolos não dariam essa resposta ao Cristo. E há outros textos no Novo Testamento que falam da reencarnação de forma subentendida e mesmo dos fenômenos mediúnicos. Bom, esse é o nosso estudo de hoje. Encerrando o estudo de hoje sobre as questões do Livro dos Espíritos, vemos que nós temos condições de evoluir e nos aprimorarmos espiritualmente. Deus nos criou simples e ignorante, mas nos oferece várias possibilidades de vencermos as nossas dificuldades intelectuais e morais. Precisamos desenvolver não só os aspectos morais, mas também o intelectual, pois o conhecimento auxilia o desenvolvimento intelectual, facilitando o auxílio e o desenvolvimento moral. Deus gravou na consciência de cada um de nós as suas leis. Além disso, nos enviou espíritos em todos os tempos e desde o final do século XIX até os dias de hoje, tem enviado espíritos que, através da mediunidade, além disso, nos enviou espíritos em todos os tempos e desde o final do século XIX até os dias de hoje, tem enviado espíritos que, através da mediunidade, eles nos trouxeram livros que nos oferecem conhecimentos muito profundos sobre as leis divinas, e há os estudiosos em todas as áreas do conhecimento que são intuídos em seus estudos e pesquisas para que a humanidade possa passar para um novo estágio evolutivo, tomando ciência da lei da reencarnação, da vida eterna e do amor divino por todos nós. Finalizando nosso estudo e reflexões de hoje, peçamos a Deus que permita que a Terra possa estar em busca da paz e das realizações dentro da lei do amor, da caridade e da fraternidade. E com isso, nos reconhecermos como irmãos e nos respeitarmos uns aos outros. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus.